Bom dia, seja bem-vindo aqui no canal do Missionário. Eu quero deixar uma mensagem para vocês sobre o profeta Elias, né? Muitos de vocês conhecem já o profeta Elias. O profeta Elias era um homem de Deus, né? E ele servia a Deus. E tudo que Deus pedia para ele fazer, ele fazia, né? Então imaginei. Então vamos falar um pouquinho do o profeta Elias, né? Chamado Elias de Tibeia, na região de Gileade. O profeta Elias chegou ao rei e falou. Ele disse assim ao rei Acabe: em nome do Senhor, ó Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então, aí ele fazia tudo que Deus pedia, né? Ele era fiel e temente a Deus. Era um profeta bem dedicado a Deus naquela época. Aí então o Senhor falou com ele de novo, né? Então o Senhor Deus disse: Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandarei que os corvos levem comida para você ali. Então Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazendo pão e carne. Olha para você ver, a autoridade de Deus mandava os corvos levar pão e carne para Elias comer. E aquele pão era já um pão já pronto. A carne também já estava vindo pronta, né? O Elias não teve que fazer colocar 2 gravetos no chão e colocar um negocinho assim para fazer um gravetinho para rodar e colocar uma fogueira embaixo para assar a carne, não. A carne já vinha pronta já. Das manhãs que Elias recebia carne e pão, era todas as manhãs que o Senhor mandava os corvos, de manhã e de tarde. Mais algum tempo, o riacho secou por falta de chuva, né? Porque o Elias naquela época tinha falado sobre orvalho, que chuva que não ia cair. Então o riacho onde ele estava tinha acabado secando, né? Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepata, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandarei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava cortando lenha. Elias disse assim para ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, Elias chamou ela de novo e disse assim: ei, traga pão também, por favor. Aí a mulher respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Ou seja, ela já sabia que ele era um servo de Deus, né? Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui cortando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Viu aí, irmãos?
Aí ela falou que ia comer com o filho dela o que tinha, o que restava ali, aquele pouquinho, que não dava para compartilhar com ninguém, que não dava para dividir com ninguém. Era só para ela e para o filho dela. Aí que ela ia morrer de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Ela ficou pensando, nossa, mas eu tenho pouca farinha, tenho pouco azeite e tá acabando já. E ela pegou e falou, não, vou fazer o que ele disse. Aí colocou na cabeça assim, vou fazer o que ele disse, porque é um profeta do Senhor, e se ele disse isso, eu vou fazer isso. Aí continuando, né, quando ele falou assim que é para ela fazer para ele e depois fazer o restante para o filho dela e para ela, depois ele completando a frase, ele falou assim: pois o Senhor, o Deus de Israel, disse isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Ainda ela estava fazendo, aí ela foi lá fazer, né? Estava fazendo o que Elias pediu, mas ela ficou preocupada, sabe? Ela ficou preocupada porque ela só tinha um pouco, né? Mas mesmo assim ela resolveu confiar nas palavras que Elias falou. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou a farinha e nem a tigela, nem azeite no jarro, ou seja, tudo sempre teve de monte, de fatura. Para você ver como Deus é poderoso. Quando a gente confia e tem fé nele, né? Compensa, né, gente? Mas vamos lá, vamos continuar para mim falar para vocês aqui. Tinha passado tudo, né? Aí passou aquela época lá do Elias, que ele tinha falado, tinha profetizado que não ia nem chover, nem ia coisa orvalho. Aí depois passou tudo esse pouquinho mais para frente. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente e ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? E o profeta Elias olhou para ela, né? E olhou assim para ela, assim, ficou olhando. Aí ele falou: mulher, venha cá, dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, segundo andar, um exemplo, para o quarto onde estava morando, e colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor, meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias, né, o profeta Elias, se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor, meu Deus, fazer com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu às orações de Elias. Ele deitou uma vez, ele deitou 2 vezes, né? Aí Deus respondeu a ele. O menino começou a respirar e outra vez e tornou a viver.
Elias pegou o menino no colo e o levou para baixo, para sua mãe. É que o Elias pegou o menino, então a gente já crendo, sabendo que ele pegou o menino no colo. E disse: veja, para a viúva, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Aqui já vai estar acabando, né? A mensagem que eu queria deixar para vocês verem que a gente deve confiar no Senhor de todo o coração, que o Senhor é justo e o Senhor sempre cumpre, né? Depois eu vou contar mais sobre o profeta Elias para vocês no próximo vídeo, tá bom? Esse aqui só foi um bônus mesmo que eu fiz para vocês, tá? E eu vou continuar depois aí na parte depois de Elias e os profetas de Baal, que vocês devem saber, né, que os profetas ficavam rodeando lá quando foi fazer sacrifício. Aí depois ele pegou e ficou rindo, falando que o Baal estava dormindo, que os deuses dele dormiam, tiravam o cochilo. Essa parte é muito bom também. Eu vou estar fazendo para vocês, falando dela no próximo vídeo. Tem a parte também dos soldados, né? Que Eliseu estava lá no monte. Aí o rei falou: ei, pegue você 50 homens e vá buscar esse homem. Aí na época eles chegavam lá e Eliseu estava lá no monte. Aí eles falavam: ei, homem de Deus, desça aqui, o rei está te chamando. Aí naquela época, ele no monte, né? Aquela parte do monte lá, ele olhava assim para o céu e falava: se eu sou homem de Deus, que caia fogo e consuma você e seus 50. E matava tudo o fogo descia e queimava todos os soldados e o capitão dos soldados. Aí eu vou contar isso aí para vocês também, tá bom? Então quero que vocês se inscrevam aqui no canal, se vocês não são inscritos, deixe o like se vocês estão gostando, tá bom? A mensagem de Deus sempre é bom, sempre é bem-vinda, tá? Obrigado mesmo e que Deus abençoe vocês aí. Obrigado, que a paz do Senhor esteja com vocês. Vou deixar um versículo aqui da Bíblia para vocês estudarem, tá bom? E vocês refletirem aí. Obrigado, fui, amém. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Isaías, página 45. Se vocês tiverem Bíblia, se vocês quiserem acompanhar aí, vai estar falando assim, versículo 22. Povos do mundo inteiro, é Deus falando, né? Voltem para mim e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Ou seja, essas palavras Deus fala mais de 300 e poucas vezes na Bíblia, de várias formas. Então é uma palavra que merece confiança, porque quem confia no Senhor está salvo, vai estar salvo. Aquele que crê no Senhor, que crê na palavra do Senhor, esse vai ser salvo, né? Então a gente devemos crer no Senhor, porque Jesus veio e morreu por todos os nossos pecados, e devemos dar uma chance para Deus, confiar em Deus, porque Deus merece. Devemos se arrepender, irmãos e irmãs, de todos os pecados, de todas as coisas ruins que a gente faz no dia a dia, nesse mundo, né? A gente devemos se arrepender. Não estou dizendo que a gente não é pecador, a gente é pecador, mas devemos se voltar para Deus, devemos buscar a face do Senhor, devemos pedir para que Deus perdoe nossos pecados, para que um dia, quando Ele vir, né, a gente possa ser salvo. Tchau, irmãos. Obrigado. Deus abençoe.